Bom, o cenário padrão ele já está feito, né, que foi a permuta de 10 unidades. Então, esse aqui a gente já tem. Agora, a gente vai fazer um cenário um. Vamos supor que eu tenha unidades prontas em outro empreendimento. Eu tenho estoque. E, porventura, esse estoque é muito semelhante ao produto que a gente está fazendo. Ou seja, eu vou até atualizar ele aqui, que é o nosso. Depois que eu ajustei o preço, ele ficou em torno de 375 mil. Estou ajustando aqui para ficar igual. O primeiro cenário é justamente a permuta fora do empreendimento. Antigamente eu não colocava esse cenário, mas depois eu comecei a ver uma realidade que me preocupou. Vamos supor que você tenha unidades prontas em estoque de outro empreendimento e você queira utilizar esse estoque como moeda de compra para as unidades que você para comprar o terreno para incorporar. Pergunta: na sua viabilidade, como é que você vai contabilizar esse terreno? Você vai botar lá o terreno como fictício que você comprou? Você vai colocar que pagou o outro centro de custo, a outra obra, as unidades apenas o terreno, ou que você vai pagar as unidades como se ela estivesse sendo vendida para você? Como é que vocês fazem isso? Repito, eu tenho 10 unidades, eu agora vou colocar números. Eu tenho 10 unidades prontas em estoque em outro empreendimento. Eu vou usar essas unidades para comprar o terreno. Pergunta: nessa viabilidade, eu coloco o valor do terreno normal, como se teoricamente eu tivesse comprado, ou eu coloco o valor de venda, ou seja, como se eu estivesse comprando as unidades a valor de mercado do outro projeto? Eu coloco como valor de venda a mercado do outro projeto, mas eu vou lançar no final da minha, no tempo final da minha viabilidade aqui para não modificar demais a minha tira, a minha emitira aqui. Olha que interessante, Luiz. Então, por essa lógica, se você vai colocar ele lá, tentando casar com o fluxo de recebimento, vamos falar do repasse, para você não ter uma exposição de caixa, você concorda comigo que você tem que pagar o custo desse dinheiro para o outro projeto? Sim ou não? Vamos supor, você pode ser sócio, ter sócios diferentes. Porque, para pensar, se eu tenho essas unidades lá, eu estou deixando de vender essas unidades lá. Ora, eu tenho o quê? O custo de oportunidade deles. Eu poderia usar eles como garantia, como razão de garantia de funding. Eu poderia usar essas unidades para vender, para queimar e fazer dinheiro. Então, se eu não estou usando, se eu vou utilizar para comprar terreno, eu tenho que pagar o custo do dinheiro para o outro projeto, porque senão eu vou estar sendo injusto com o outro projeto. Então, eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso. A maneira errada, que um monte de gente faz errado, e a maneira correta, que é o que a gente chama de gerando barganha. Beleza? Como assim gerando barganha? Se eu fizer uma compra com permuta física nesse empreendimento que a gente está construindo agora, eu só vou entregar essas unidades quando eu terminar a obra. Fechado? Beleza. Se eu entrego essas mesmas unidades agora, eu posso dizer que eu tenho que dar a mesma quantidade? Faz sentido? Teoricamente, não, né? 10 unidades pronta em outro empreendimento agora não é a mesma coisa que 10 unidades prontas daqui a 3 anos, quando eu terminar a obra. Ou seja, essas 10 unidades hoje, elas valem muito mais. Elas valem muito mais porque o cara já vai fazer dinheiro agora e tudo mais. É a mesma coisa que o cara chegar assim para mim, Cristiano, eu já vi isso, viu, gente? O corretor, não, 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 negociei 10 unidades. Seja 10 unidades daqui a 3 anos, quando você terminar a obra, ou 10 unidades no teu estoque, iguais. Não, então eu prefiro dar 10 unidades daqui a 3 anos, vai. Se é a mesma coisa, se você prometeu a mesma coisa para o dono do terreno, eu prefiro pagar 10 unidades quando tiver a obra pronta, porque esse estoque aqui eu posso vender, eu posso usar como razão de garantia, não faz nenhum sentido. O valor Concorda? vai ser o mesmo, né, Cristiano? No Não futuro. vai ser Não o vai fazer mesmo. diferença. Não, aí a gente vai, eu vou Não, mostrar. no caso, se for.
pagar lá no futuro esses 10 apartamentos fora, vai ficar na mesma coisa o valor. Se eu Então, fosse entregar lá, mas se então, eu for trazer hoje, eu tenho que descontar, eu tenho que gerar barganha. Ou seja, não é a mesma coisa entregar hoje do que entregar daqui a 3 anos. não, como o Luiz estava fazendo, ele teria o mesmo valor lá no final, né? No caso. Não tem, não tem. Não, Vamos eu lá. entrego o apartamento hoje. Eu lanço na minha viabilidade o valor de venda lá no tempo futuro, mas eu entrego menos apartamentos hoje para o cara que eu estou negociando o terreno. Eu entrego antes, em vez de 10, eu entrego 9, mas eu lanço na minha viabilidade lá na frente a despesa desses apartamentos lá na frente, como se eu estivesse pagando em dinheiro lá na frente. Mas São você duas congela coisas que a o gente tem que valor ou você fazer. corrige? Você tem que Você, corrigir. Você tem que corrigir. É E, isso que eu estou falando, e, são duas coisas. Uma, se eu vou pagar daqui a 3 anos para minha outra obra, eu tenho que corrigir o tempo. Então, eu não vou pagar a mesma coisa. E a mesma coisa com o dono do terreno. Uma coisa é te entregar 10 unidades de 300 mil daqui a 3 anos. Outra coisa é te entregar 10 unidades de 300 mil agora. Não faz sentido, mas tem muita gente que erra essa continha. E a turma faz isso o corretor, tá, gente? O cara, presta atenção, a partir do momento que prometeu, o cara prometeu um abraço, você já não consegue tirar mais da cabeça do dono do terreno, né? Tipo, ferrou. Aí você já vai ter que entender se passa na viabilidade. Então a gente vai fazer o seguinte: o primeiro cenário ele está dizendo, Cristiano, vamos fazer uma permuta de 10 unidades no mesmo valor. Eu ajustei o valor aqui, 375 mil. E eu vou considerar uma taxa de juros de valor futuro de 0,8 ao mês. Ou seja, primeiro eu vou fazer errado. Eu vou entregar 10 unidades hoje com o mesmo valor, hoje para o dono do terreno. E esse valor eu vou monetizar, ou seja, vou botar valor futuro com o mês de recebimento do financiamento. Eu vou pegar lá o mês do repasse e vou pagar para a minha outra obra. Só que eu vou monetizar, eu vou pagar o custo do tempo, ou seja, a TMA do meu outro projeto, que ele está dizendo aqui que é 0,8 ao mês. Então, vamos fazer a brincadeira agora. Primeiro, vamos descobrir aqui quando é o tempo do repasse. Aqui, o tempo do repasse, ou seja, que eu recebo o financiamento, eu venho lá em comercialização, e esse financiamento eu vou receber no 36º mês. Então, é o tempo do repasse, 36º mês. Maravilha. Então, vamos brincar. Primeiro lugar que eu vou, toda vez que a gente estiver fazendo cenário de permuta, de compra do terreno, sempre você vai começar por aqui, em negociação do terreno, que você vai ter que mudar lá, se vai ser pagamento à vista, se o cara entra como sócio e tudo. Então, o primeiro lugar que a gente vem é aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte: mude para permuta fora do empreendimento. Automaticamente eu venho para cá, ó, permuta fora do empreendimento número 2. Observe que automaticamente ele esmaeceu aquela coluna. E agora a mesma quantidade de venda ou de construção eu tenho para vender. Ora, aconteceu isso, de cara você já vai ter que fazer um ajuste. Lembra que lá na curva de venda, na comercialização, a gente estava vendendo só 10 unidades? Lembram? Agora, vou ter que botar essas 10 unidades que outrora estavam sendo permutadas, eu vou ter que botar para vender. Já já a gente faz isso. Por hora eu venho aqui, ó, premistas de outros custos, ainda no tema negociação do terreno e quadro de áreas, clico aqui, e aqui eu vou botar a quantidade. 10 unidades, 375 mil. Eu estou fazendo primeiro do jeito errado, tá? E ele está dizendo que é 0,8% ao mês. Tempo 36, eu vou botar aqui de uma vez só, linear, uma vez só, no tempo 36. Olha quanto eu vou pagar para outra obra. Em compensação, vai acontecer o seguinte: aquelas unidades que outrora estavam sendo permutadas na curva direta, lembra que a curva de venda das unidades
que estavam sendo permutadas. Deixa eu vir para cá. Ó, essa curva aqui é uma curva direta. Lembra que essa curva a gente está fazendo financiamento direto com a incorporadora. Ele não vai para banco. Então, a gente colocou uma curva, vamos ver a curva que a gente colocou? Comercialização, premissa 2. Está aqui, a gente botou em 48 meses. Observe que ele está dando uma sinalização de erro, está vermelho. Ou seja, eu passei a ter 20 unidades no estoque, porque aquelas unidades que estavam sendo permutadas voltaram, 20 unidades no estoque, e agora eu tenho 10. No nosso cenário, o que a gente vai fazer? Eu vou ter isso como premissa, tá? Toda vez que eu tirar ou colocar unidades de permuta, eu só irei fazer isso na curva mais provável e lá no último, na última venda. Então, eu vou colocar aqui, tipo, 10 unidades, vou botar lá na última venda, na última curva do mês. Tanto para tirar ou para colocar, eu sempre vou botar no último mês da venda que a gente tem do mais provável. Isso é uma premissa que eu estou seguindo. Tranquilo? Estou criando essa premissa agora. Como assim, Cristiano? Eu vi que dava para vender. Colocando isso no mercado, eu fui lá, repaginei o meu estudo e dá para colocar essas 10 unidades por último, lá no último mês de velocidade de venda. Show! Observe que automaticamente ele deu cheque 100, verdinho, significa que a quantidade de unidades que estão sendo vendidas bate exatamente com a quantidade de unidades que eu tenho no meu estoque. Então, repetindo, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui, em primeiro lugar, eu vim para negociação do terreno, mudei aqui a opção de escolha do terreno, que é permuta física fora do empreendimento, automaticamente ele esmaeceu as 10 unidades que estavam sendo permutadas dentro, então eu passei a ter 20, a mesma quantidade que eu estava construindo para vender nesse empreendimento, por isso que a gente teve que fazer aquele ajuste lá na venda. Depois eu vim para cá e botei as unidades. Estou botando 10 unidades que eu vou pagar para o outro empreendimento. Estou usando o estoque do outro empreendimento. Pô, então tem que pagar lá. 375 mil, eu estou usando as mesmas unidades, ou seja, valor presente, só que essa outra obra só vai ver o meu dinheiro no repasse. Eu não precisava nem ter ido lá para o repasse, né? Está aqui, ó. Isso aqui é o espelho fim de obra e aqui o espelho fim de quando eu recebo o financiamento. E para eu não ter exposição de caixa, eu vou pagar para meu outro projeto em uma vez no tempo 36, ou seja, não vou ter exposição de caixa. Em compensação, eu vou ter que pagar o custo desse dinheiro lá. Esse é o jeito errado. Por que é o jeito errado? Porque se eu tiver que entregar a mesma quantidade que outrora eu estava perguntando dentro, para poder entregar só quando eu estivesse terminando a obra, ou seja, eu ia terminar a obra no tempo 34, eu Ô, só ia Cristiano, entregar as 10 unidades no tempo 34. Então, se eu tá. for entregar a mesma quantidade no risco ou usar o meu estoque, eu prefiro ficar no risco. Então, muita gente faz isso Só errado. um detalhe aí, Cristiano, desculpa. Nessa opção da curva, eu acho que é o contrário. O mês de início tem que ser 36 e a duração da curva 1. Obrigado, você está certo. Está certíssimo. Errei. 36 e aqui 1. Obrigado, Luiz. É isso mesmo. Obrigadão. Vacilei aqui. Bom, terminei. Eu não tenho que fazer mais nada. Ou seja, já coloquei aqui a estrutura, já botei as unidades fora e já fiz o ajuste na curva de comercialização 2, onde ele passou a ter 20 unidades para venda e eu ajustei. Cristiano, não precisa ajustar a otimista e a pessimista? Não, vamos fazer isso só na mais provável. Acabou. Vem para cá, para o dashboard. Eu sempre quero acostumar vocês para vir aqui no fluxo do empreendedor. O bicho pegou aqui, né? Ó aqui. Vou copiar esse carinha e vamos lá para aquela planilha de resultado. Venho para cá, a partir da segunda, colo especial como valor e vou pegar o lucro agora. O lucro sempre eu copio, gente, colo aqui embaixo, porque ele tem muitas células mescladas. Aí eu colo como valor. Olha aqui quantas células. Depois eu copio ele e colo como valor aqui em cima. Pronto. Bom,
aqui já ficou muito claro, né? Você vê que matematicamente ele é viável. Matematicamente ele é viável. Não, obrigado, Dai. Matematicamente ele é viável. A Daiane veio trazer uma banana, que eu disse que eu estava enjoado, que eu não queria jantar. Ela me trouxe uma banana aqui para comer. Matematicamente ele é viável. Ele gera riqueza, ele me dá taxa positiva acima da TMA. Você vê que aqui, puta, é uma porcaria, mas você vê que ele diminuiu o meu risco. Olha que interessante. Ele diminuiu a minha lucratividade em 25% e diminuiu a minha, o meu risco em 15%. Ora, obviamente isso não ia dar legal, né? Se eu diminuir o meu lucro muito mais do que eu diminuir o meu aporte, o estouro vai ficar justamente nas taxas. Ou seja, a minha relação de ganho para cada real investido ficou uma porcaria. Então, significa que isso aqui não dá jogo. Seria melhor eu ficar com a opção de simulação padrão. Ou seja, para que danado. Você vê que eu melhorei a exposição de caixa, né? Porque eu coloquei lá para frente e automaticamente aquelas 10 unidades que outrora estavam sendo permutadas, elas voltaram para comercialização dentro de uma tabela de 48 meses. Então, pô, ficou legal. Mas não é minha Dubai, porque eu paguei uma taxa de custo de capital grande para outro projeto. Por conta disso, eu diminuí o meu lucro. Então, não foi legal. Vamos agora fazer da forma certa. Então, aqui, em primeiro lugar, eu vou salvar esse cara como simulação 1. Salvo como simulação 1. Simulação 01. E eu vou abrir agora a simulação padrão para a gente poder refazer tudo de novo agora.